E a humanidade escreveu nas páginas da história a vida incomparável deste homem, que, na opinião de Ernesto Renan, foi o maior vulto da humanidade. E Ernesto Renan era ateu. Esse insigne acadêmico da notável Academia de Letras da França diz que todos os vultos da humanidade nasceram dentro da história, mas Jesus dividiu a história com seu berço antes dele e depois dele. E esse homem extraordinário pôde cantar aos nossos ouvidos as mais extraordinárias canções que o mundo jamais escutou. Até ele chegar, poderoso era o que tinha, vencedor o que esmagava, herói o que matava. Vem Jesus e refunde, altera essa ordem. Vencedor é quem vence as más inclinações, porque para vencer os outros é muito fácil. Basta a calúnia, bastam a intriga, a maledicência bem urdida, um punhal, uma arma de fogo e vencer o outro. Mas para se vencer é necessário inteireza de caráter, força e vigor, para reconhecer a própria inferioridade e sobrepor-se, estabelecendo uma vida de dignidade e de honradez. Herói não é aquele que no campo de batalha deixa o solo juncado de cadáveres para receber na praça pública uma estátua que os pombos vão sujar. Herói é aquele que pode enfrentar as vicissitudes com coragem, com valor, superá-las e dar as lições vivas da força da fé. Essa força imaterial que faz os verdadeiros lutadores do bem, os mártires, os conquistadores da ciência, da arte, da beleza. Esses são os verdadeiros heróis. Até Jesus chegar, os poderosos eram sempre candidatos às vitórias. E no Sermão do Monte, ele nos canta a mais notável sinfonia jamais escutada pela humanidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão a terra. Quem são os pobres em espírito? Os cépticos, os materialistas dão gargalhada. Os cépticos estão sempre zombando, pobres em espírito, porque eles não sabem ler. Este é o mundo rico de pobres de dignidade. Os pobres em espírito de orgulho, pobres em espírito de avareza, de preconceito, de ódio, de rancor, e ricos de ternura. Somos pobres de misérias e ricos de afabilidade, de doçura, de compaixão. Aqueles da lista Forbes, os que ganharam os lauréis do mundo, mergulhando no suicídio vergonhoso, como aconteceu recentemente com um grande ator de Hollywood, possuidor de vários Oscars, que tendo a vida vazia, optou pelo suicídio, porque não teve a coragem de enfrentar a depressão, enfrentar a drogadição. Como é que nós fazemos? Nós, os vencedores do mundo, diante de uma contrariedade, um trago, diante de um aborrecimento, uma dose de ópio ou de crack, de cocaína ou de uma substância tarja negra. Então esses não são heróis, são párias morais. Jesus veio ensinar-nos a ser os grandes heróis, mesmo no anonimato. Não fazer o mal a quem nos faça mal. É necessário ter uma força de caráter. Ele dirá nessa mesma noite do Sermão da Montanha: eis que vos foi dito pela tradição, amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos perseguem. Notem a coragem. Eu, porém, vos digo: amareis aos vossos inimigos, e a eles fareis todo o bem que vos seja possível. Que a audácia deste homem,
Desse voltar conta uma tradição de mais de 3.000 anos, da vingança olho por olho, dente por dente, ao perdão radical, porque infeliz não é a vítima, infeliz é o algoz. Quando alguém me censura, a psicologia diz que ele tem inveja de mim, porque se ele desejasse ajudar, ele não me censurava, ele me conversava. Quando alguém faz intriga, quando alguém realiza essa terrível armadilha da maledicência para derrubar alguém, é profundamente infeliz. Está demonstrado à luz da psiquiatria que se trata de um psicopata. Então Jesus, que nos conhecia, pede misericórdia, não devolver mal por mal, pelo contrário, fazer todo o bem que nos seja possível, porque esta é a maneira de nos colocarmos e de nos mantermos acima daquele cujo opróbrio nós reclamamos. Então este homem extraordinário fascinou a humanidade, ao ser plantado numa cruz por um crime que praticou: amar. Ele teve a coragem de reverter a história e de amar os fariseus pusilânimes, amar os herodianos covardes, amar a Judas o traidor, a Pedro o negador, e vendo a multidão imensa dizer: meu Pai, perdoa-os, pois que eles não sabem o que fazem. É necessária muita integridade moral para isto. Então esse homem revolucionário fascinou a sociedade do seu tempo. Ele morreu, mas não se consumiu. Ele havia dito que a alma é imortal. Todos o viram morrer naquela tarde vergonhosa, mas logo depois a grande maioria teve a oportunidade de revê-lo, quando ele voltou, através da ressurreição, apresentando-se no corpo físico àqueles que o foram visitar na madrugada, especialmente a antiga pecadora de Magdala, Maria de Magdala. Depois esteve no cenáculo 2 vezes e chamou a Tomé, aquele que sempre duvidava. Em nossa sociedade nós temos esses biótipos, aqueles que sempre duvidam, eles estão sempre ao contrário. Se agora está à noite, eles não assim, mas é o horário de verão. Em verdade não é noite. Eles estão sempre contra, objetam. E então quando Tomé o vê, ele diz: toca a ferida da lança entre a 3ª e a 4ª vértebra do lado direito. E Tomé lhe toca a chaga e diz: agora eu creio. E crês porque viste. Bem-aventurado aquele que não viu e crê.